Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança no cuidado dos familiares e dos pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Benetti Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os anticolinesterásicos, essas medicações tão comumente usadas no tratamento das demências. Lembrando quem são os três representantes dessa classe: a galantamina, a donepezila e a rivastigmina. Então vamos falar um pouco hoje sobre essas medicações que provavelmente grande parte de vocês que tem pacientes com doença de Alzheimer, ou pacientes com demência vascular, ou corpus de Levy, ou demência associada à doença de Parkinson já fizeram uso, ou ao menos fizeram algum teste, né, com essas medicações. Então a gente vai falar um pouco sobre elas hoje, certo? Então, para começar, vamos falar sobre como que elas agem, né? Então, os anticolinesterásicos, eles vão agir aumentando a concentração de acetilcolina nos núcleos da base de Meiner, que é um local onde comumente a gente tem esse neurotransmissor que é a acetilcolina, e eles vão fazer com que o nível de acetilcolina aumente nesses locais, né? Por que é importante falar sobre esse efeito, né? Porque muitas pessoas, né, perguntam ou têm dúvidas sobre se as medicações, elas inibem a progressão da doença, né? E comumente a resposta é que, até o que se sabe, né, dentro de todos os estudos hoje, é que elas não têm papel na inibição da progressão da doença. Elas são medicações sintomáticas, certo? Ao contrário dessas medicações novas que estão surgindo, né, que a gente já falou lá no Instagram, como o donanemab e o lecanemab, que agem diretamente na fisiopatologia, tentando impedir, né, a formação dos emaranhados neurofibrilares, da deposição de proteína beta-amiloide. Essa medicação, ela só aumenta o nível do neurotransmissor lá na fenda sináptica, né? Fazendo com que, com uma quantidade maior de neurotransmissor, eu melhore os sintomas do paciente. Então vejam que quando a gente pensa na forma como a medicação ela age no nosso sistema nervoso central, a gente consegue entender também por que ela é uma medicação apenas sintomática e não consegue atuar na progressão da doença, né, impedindo a progressão da doença, porque ela só mexe com o neurotransmissor, ela não mexe no cerne da fisiopatologia, né? Ao contrário dessas drogas novas que estão tentando, né, chegar lá na placa de proteína beta-amiloide e fazer com que ela não se deponha mais, né? Por isso que da importância de vocês entenderem como que essas drogas funcionam. E isso vai servir para todas as classes de medicamentos que a gente for conversar no canal aqui. A gente vai fazer vídeos sobre todas as outras classes para vocês entenderem sobre isso, né? Então, ela age só na questão do neurotransmissor, então acaba não agindo nessa questão de progressão da doença, beleza? Então essa foi das primeiras classes de drogas, a primeira classe de droga que surgiu e foi aprovada para o tratamento da doença de Alzheimer, né? E quando que a gente utiliza ela, né? Então os anticolinesterásicos, eles são utilizados principalmente na fase inicial da doença. Então, a partir do momento em que a gente faz o diagnóstico, a gente estaria respaldado para iniciar o tratamento com os anticolinesteráticos. Acho que vale a pena dar um passo atrás aqui e falar das indicações, certo? Porque como a gente fala de demências no geral aqui no canal, vale a pena a gente lembrar em quais demências que os anticolinesteráticos estão indicados, correto? Então, assim, classicamente eles foram estudados na doença de Alzheimer, né? Então, eles são o tratamento talvez principal, né, dentro da farmacologia que a gente conhece hoje da doença de Alzheimer. Eles são o tratamento principal, assim como a memantina, que a gente vai falar depois, mas que está liberada só para a fase moderada, né? Então, os anticolinesteráticos seriam a droga principal do tratamento da doença de Alzheimer, mas eles também,
né, tem uma boa indicação, principalmente na demência por corpus de Levy, tá? Onde muitas vezes eles costumam ter uma resposta melhor do que na doença de Alzheimer, tá? Então, nos pacientes com demência por corpus de Levy, os anticolinesteráticos têm uma indicação bastante precisa também, então a gente pode utilizar nesses casos, tá? Quando eu falo de demência vascular, por exemplo, eu tenho um pouco menos de respaldo, menos estudo nesse caso específico da demência vascular, mas, né, o consenso da comunidade médica hoje é que a gente deveria também utilizar e fazer pelo menos um teste terapêutico com os anticolinesteráticos na demência vascular. Até porque a gente sabe na prática que muitas vezes a gente tem uma demência mista, né? Uma demência que tem um componente de demência vascular associado a um componente de doença de Alzheimer, então pode ser que o paciente se beneficie do uso dos anticolinesteráticos nesse caso também, e também na demência associada à doença de Parkinson, né? Que tem uma fisiopatologia muito parecida com a demência por corpus de Levy, né? Uma questão da mesma fisiopatologia com a substância da alfa-sinucleína se depositando, mas na demência por corpus de Levy a parte cognitiva é afetada mais precocemente, né? Então vamos conversar um pouco mais quando a gente fala só sobre Levy, sobre essa distinção, mas podemos utilizar o anticolinesterático também na demência associada à doença de Parkinson, tá? E outras demências, na demência frontotemporal ele não tem indicação, tá? Então a gente não utiliza nem teste terapêutico na demência frontotemporal, mas em outras demências associadas ao parkinsonismo, não estaria também indicado, né? Questão de paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, degeneração córtico-basal, mas em alguns casos eu vejo que o teste terapêutico ele pode ser válido vendo muito individualmente cada paciente, tá? Então, mas principalmente a gente estaria falando aqui de Alzheimer e Levy como demências em que a gente praticamente sempre tenta fazer um teste terapêutico, a menos que tenha alguma contraindicação, mas também demência vascular ou mista e demência associada à doença de Parkinson, beleza? E aí, de novo, né? Então fica aquela pergunta, tá, Miola, então quando é que a gente utiliza os anticolinesteráticos? A gente utiliza a partir do momento do diagnóstico do paciente, tá? Especialmente se esse paciente já está na fase inicial, na fase leve, né? Então, se eu cheguei no diagnóstico na fase leve, a droga de escolha são os anticolinesteráticos em qualquer uma das demências que eu citei antes como elas tendo uma indicação, certo? E se eu chegar em fases mais avançadas? Então, hoje a gente tem um pouco mais de estudo para iniciar essas medicações na fase moderada também, tá? Então, na doença de Alzheimer a gente tem o uso da memantina na fase moderada, mas a gente poderia iniciar com os anticolinesteráticos e depois introduzir a memantina num segundo momento se a gente fizer o diagnóstico do paciente já na fase moderada. E na fase avançada, assim, quando a gente lê a literatura atualmente, eles indicam os anticolinesteráticos na fase avançada, mas aí eu tenho alguma discordância com essa indicação. Eu acho que na fase avançada o benefício ele é muito modesto, muito pequeno. Mesmo na fase inicial, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, sobre o benefício das medicações, mas na fase avançada ele é muito, muito modesto, acho praticamente insignificante, então eu acho que o paciente já em fase avançada, que não utiliza, que talvez não tinha diagnóstico e acaba descobrindo já numa fase mais em cuidados de fim de vida, eu não vejo o benefício da gente iniciar ele naquela fase mais avançada. Aí, sobre ele já estar usando, é uma coisa que um pouco mais complexa, a gente vai falar aqui durante o vídeo, tá? Mas iniciar na fase avançada eu acho que não faz muito sentido. Ainda não estou acostumado aqui, né? Então, lembrar vocês de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, né? Se inscrevam no nosso canal, mandem esse vídeo para as pessoas que vocês acham que pode
se ajudar e ativem o sininho para receber os nossos chamados dos nossos vídeos. Eu ainda esqueço de pedir para fazer isso de vez em quando. Então lembrem de fazer isso agora, curtem, comentem já se o familiar de vocês utiliza essa medicação, se vocês acham que ajudou ou não, né? Façam esses comentários já, em que fase que ele iniciou, para a gente conhecer um pouco mais aí de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Então, então fizemos o diagnóstico, vamos começar as medicações, certo? Então a gente tem 3 representantes, né? A donepezila, a galantamina e a rivastigmina, tá? Os 3 são moléculas bastante parecidas, mas não são idênticas, né? Então a gente tem algumas diferenças aí entre elas, mas todas são boas. Tá? Quais são as grandes diferenças, primeiro em questão posológica, para falar para vocês? A donepezila é tomada uma vez ao dia apenas. A galantamina hoje a gente tem a cápsula de liberação prolongada, que é a que a gente usa praticamente só ela. Então também pode ser tomada uma vez ao dia apenas. E a rivastigmina ela tem que ser tomada em 2 vezes, tá? Então ela é de 12 em 12, então ela tem essa desvantagem com relação aos outros, tá? A donepezila a gente tem geralmente 2 progressões de dose, até pode começar 2,5, subir para 5 e depois para 10, mas também autorizado já começar 5 e depois subir para 10 miligramas, que na grande maioria dos casos ela é a dose máxima, né? Então eu começo com 5 miligramas, depois de um mês, aproximadamente 4 semanas, eu subo para 10 miligramas se o paciente tolerou bem, para a gente entender os efeitos. A galantamina ela tem 2 subidas de dose, né? Então geralmente a gente começa a 8 miligramas, depois de 4 semanas sobe para 16, depois de 4 semanas sobe para 24, né? E a rivastigmina a gente começa 1,5 de 12 em 12 e pode subir até 6 miligramas, subindo 1,5 miligramas a cada 2 a 4 semanas. Lembrando que a tomada é de 12 em 12 horas. Muitos devem conhecer, a rivastigmina ela tem a opção em PET, né? Então adesivo transdérmico, né? Que o paciente pode usar, e aí geralmente ele é indicado para pacientes que têm muito efeito gastrointestinal com essas medicações, que é o principal efeito colateral que a gente vai falar aqui também, tá? Então aí poderia usar a rivastigmina PET, que tem a de 4,5 e depois tu pode subir para 9 miligramas, que é a dose máxima, tá? Então poderia usar também a rivastigmina PET, tá bom? Eu na minha prática utilizo menos o PET, até por causa das questões do benefício da medicação, um pouco menos da rivastigmina também pelo fato dela ser uma tomada 2 vezes ao dia e eu não ver por que utilizar ela em detrimento das outras, né? E aí eu na minha prática fico mais com a donepezila e a galantamina por serem uma vez ao dia, tá? Tendo efeitos muito modestos de diferença uma da outra, a galantamina eventualmente usada um pouquinho mais para pacientes que têm um efeito comportamental um pouco pior, mas sem grandes evidências de diferença de desfecho com as 2 medicações, beleza? Bom, e aí é bom e importante agora a gente falar do efeito delas, né? O que eu espero com essas medicações, certo? Porque, então, elas têm um efeito sintomático, né, doutor? Então, o que eu espero que aconteça, que melhore com o paciente? É importante que vocês entendam que quando a gente vê os ensaios clínicos randomizados, né, que estudaram essas medicações, os ensaios clínicos, eles avaliam a melhora do paciente através de uma melhora nos testes neuropsicológicos, né, e nos testes de funcionalidade. Então, os pesquisadores vão lá e aplicam o Mini-Mental no começo do tratamento e depois, ao longo do tratamento, eles vão aplicando o Mini-Mental de novo, né, o mini exame do estado mental, que a gente já falou em outros vídeos, mas vai falar mais aqui e vai explicar para vocês direitinho como que faz esse teste. Outro teste, por exemplo, que eles usam nos ensaios clínicos é o ADAS-Cog, né, que é um outro teste também para avaliar essa melhora do paciente durante o ensaio clínico randomizado. Mas por que eu trago essa questão para vocês? Por quê? Porque essa melhora de pontuação dentro de um score, ela não necessariamente reflete
uma melhora na percepção clínica, né, do paciente ou mesmo principalmente do cuidador. Né? Então, às vezes o paciente ele pode ganhar 2, 3 pontos dentro de um score lá no ensaio clínico randomizado, mas na prática aquilo não trazer nenhum benefício, nenhuma melhora significativa para quem está cuidando, né, da percepção do cuidado desse paciente. Então, esse é um grande detalhe, né, de quando a gente estuda essas medicações nas síndromes demenciais, que é o quanto que essas melhoras de pontuação em scores, elas realmente refletem uma melhora clínica na prática, né? Mas o que a gente vê pelos estudos é que sim, os pacientes eles têm sim uma melhora clínica, né? Então, uma melhora na cognição, uma melhora na habilidade de função executiva, de fazer as suas atividades de vida diária, então eles conseguem ter uma leve melhora nessa questão, né? Uma melhora na questão do comportamento, então da apatia, da depressão, às vezes pacientes que já na fase leve também já são um pouco mais agitados, agressivos, podem ter uma melhora na questão dos sintomas comportamentais. Então ele tem, em geral, pelo que os ensaios clínicos randomizados mostram, uma melhora global do paciente nas funções cognitivas, tá? Um pouquinho mais e um pouquinho menos em cada uma delas. Então seria isso que eu esperaria, correto? O que é importante enfatizar, né? Que eu expliquei isso lá no vídeo do tratamento das fases, né? Medicina é um pouco complexo essa questão do tratamento. Por quê? Porque o que os pacientes, os familiares esperam é que a partir do momento em que eu tomo o medicamento, eu tenho um efeito imediato, que melhora, que já tem uma resposta, e na prática não é assim, né? Então é aquela coisa que eu expliquei no vídeo, que é o número necessário para tratar, o desfecho, o tamanho do desfecho do tratamento que foi visto nos ensaios clínicos randomizados. O que é o tamanho do desfecho, né? Nem todos os pacientes que eu tratei lá no ensaio clínico randomizado, eles se beneficiaram do remédio, tá? E isso acontece em todas as medicações para todos as doenças que a gente trata na prática, né? Então eu vou voltar no exemplo do infarto que eu dei também naquele outro vídeo, né? Por exemplo, a aspirina, o AS infantil no infarto, que é um remédio extremamente importante, né, no tratamento do infarto, mas o que aconteceu quando eles estudaram a primeira vez esse remédio no infarto? Não se usava nenhuma medicação, eles pegaram um grupo, dois pacientes que infartavam e separaram num grupo que tomava o remédio, o AS, e um grupo que não tomava o AS, foram ver qual foi a diferença entre os dois grupos. E o que eles viram é que o grupo que tomou AS morreu menos de infarto do que o grupo que não tomou AS. Então o AS foi benéfico para diminuir a mortalidade. Mas o que acontece? Mesmo o grupo que tomou AS, alguns pacientes continuaram morrendo, né? Mesmo tomando a medicação. Então ela não diminuiu 100%, né, dos infartos, ela diminuiu um pouco, né? E é essa redução do risco de infarto que é o benefício da medicação, mas ela não consegue reduzir totalmente o risco de infarto, correto? Então, o que isso quer dizer? Que para alguns pacientes que tomaram o AS, eles ainda tiveram o mesmo desfecho que foi óbito, né? Então, ainda morreram. Então, para eles, ter tomado o AS não fez diferença. E aí, quando a gente olha esse número nos ensaios clínicos randomizados, a gente geralmente tem um número que é o NNT, que é o número necessário para tratar, ou seja, quantos pacientes eu preciso tratar para realmente conseguir diminuir um desfecho, que, por exemplo, no caso do AS seria a morte, né? E os NNTs dos anticolinesteráticos aí giram na prática entre 20 e 40. O que significa isso? Que eu teria que tratar entre 20 e 40 pacientes para ter uma melhora significativa da forma como teve no ensaio clínico randomizado. Por que eu quero fazer essa explicação para vocês? Para vocês entenderem que isso não é só nos anticolinesteráticos, isso é em todas as medicações, correto? Especialmente quando eu falo em tratamento da doença de Alzheimer.
Então aqui eu não posso achar que os anticolinesteráticos vão ser uma pílula mágica, a memantina vai ser uma pílula mágica, o canabidiol, tá, vai ser uma pílula mágica, como muitas vezes ele é vendida aí na internet, né? Eu tenho vários pacientes que utilizaram, por exemplo, canabidiol, não tiveram benefício, assim como alguns usaram e tiveram benefício, acharam que melhoraram, né? Mas eu sempre brinco quando eu converso com os que usaram e não tiveram resposta, que para quem não funcionou o canabidiol, eles não estão na internet falando sobre isso, né? Então a gente tem que ter essa percepção que eu gostaria que vocês tivessem das medicações para todas elas, certo? Não é só o anticolinesterásico, não é a memantina, não é o canabidiol. Tem pacientes que vão responder bem, vão ter melhoras importantes com a medicação. Tem pacientes que não vão responder nada, tá? Então tem pacientes que não vão ter nenhuma melhora e tem pacientes que vão ter uma melhora muito pequena, tá? Então qual que é né, a nossa indicação prática do uso dos anticolinesteráticos? Que você faça um teste terapêutico, né? Utilize aí, chegue na dose máxima que o paciente tolerar, isso é bem importante. Então é importante que a gente tente aumentar e chegar nas doses máximas. E faça um teste terapêutico de pelo menos 6 meses, tá? Se após 6 meses você não sentir absolutamente nenhuma diferença no tratamento, na sintomatologia do paciente com o uso dessas medicações, que você tentasse fazer a retirada, porque talvez o teu paciente não teve benefício sintomático dessas medicações. Então a gente poderia tentar fazer dessa forma, então começar a medicação e após 6 meses, se o benefício não houve, retirá-la para que ele não fique com a medicação no longo prazo, sendo que ela não trouxe benefício nenhum. Então a gente poderia fazer esse teste, tá? Contudo, importante salientar aqui agora, já nesse momento, uma coisa. Existem alguns pacientes que a gente inicia a medicação, eles não têm resposta nenhuma, a gente deixa um tempo ali de 6 meses para ver se vai ter alguma resposta, eles aparentemente não melhoram, né? Você retesta no consultório, refaz os exames neuropsicológicos no consultório, né? Então inicia a medicação, faz lá o minimento, depois começa a medicação, refaz o minimento, não tem melhora, a família, o cuidador também não percebe melhora, mas quando você vai fazer a retirada da medicação, o paciente tem uma piora clínica, né? Então, talvez dando aí uma percepção de que ele não melhorou aparentemente, mas o remédio teve sim algum efeito. E aí, quando a gente tenta tirar, o paciente tem uma piora clínica, e aí a gente precisa reintroduzir o remédio para ele voltar ao estado basal que ele estava antes. Então isso também acontece às vezes, tá? Só para vocês entenderem. Então geralmente na prática o que a gente tenta fazer é isso, iniciar a medicação na fase inicial, aguardar, ver a resposta do paciente. Como eu falei para vocês, não são todos os pacientes que vão responder, isso é importante que fique muito claro. São alguns que vão responder. Alguns não vão ter resposta nenhuma e essas medicações elas não evitam a progressão da doença, então você não tem que ter medo em caso de não haver resposta de depois tentar a retirada, né? Justamente porque para você fazer essa retirada é importante que você entenda essa questão de por que eles estão sendo usados e a forma como eles estão sendo usados. Então isso é muito importante para que você não tenha receio em fazer a retirada quando é necessário, beleza? Então, aproveitar aqui esse momento do vídeo, pedir para vocês comentarem aqui sobre os anticolinesteráticos. Acredito que a maioria de vocês que nos acompanham devem ter feito uso deles, né? Então falem sobre a experiência de vocês, se isso que eu falei fez sentido, ajudou vocês a entender um pouco melhor o que aconteceu com o familiar de vocês ou com o paciente, certo? E não se esqueçam aqui, ó, curtir, comentar o vídeo. Todo mundo que está visualizando o vídeo tem que curtir, comentar alguma coisa, compartilhar, se inscrevam no canal, tá? Seguem lá no Geriatria com Miola no Instagram, tá? No TikTok também, estamos lá agora também, tá? Para a gente poder aumentar a nossa comunidade e ajudar cada vez mais pessoas, beleza? Então falamos um pouco aí sobre como que funciona a droga, sobre
a sua utilização, sobre o que eu posso esperar que melhore no contexto do paciente. E agora a gente precisa falar um pouco sobre efeitos colaterais, né, e contraindicações. Todas as medicações, elas têm efeitos colaterais e têm contraindicações, então a gente precisa estar atento a isso, né? E qual que é a principal contraindicação dos anticolinesteráticos? A principal contraindicação é em pacientes que já têm bradicardia, ou seja, diminuição da frequência cardíaca, ou algum distúrbio de condução cardiológico, tá? Então, pacientes que têm uma bradiarritmia, uma doença do nó sinusal, né, ou já tem algum outro distúrbio de condução que faz com que o coração fique mais lento, eles podem ser acentuados pelos anticolinesteráticos. E isso causar desmaio, causar, né, pré-desmaio, fazer o paciente ter quedas que podem ocasionar fraturas e até morte. Então tem que ter muito cuidado ao iniciar os anticolinesteráticos nesse perfil de paciente. Se eu não tenho certeza sobre como está essa situação da condução cardíaca e da frequência cardíaca do paciente, é prudente eu aguardar o início, fazer uma investigação melhor sobre isso, encaminhar o cardiologista se necessário, para depois iniciar a medicação certinho, beleza? Outra coisa que a gente tem que estar atento é, eventualmente, iniciar essa medicação em pacientes que usam remédios que podem diminuir muito a frequência cardíaca do paciente. Então, eventualmente, ele usa beta-bloqueadores, né, amiodarona, digoxina, para diminuir e que diminuem a frequência cardíaca do paciente. Ele tem uma frequência cardíaca mais baixa, eu tenho que ter um pouco de cuidado ao iniciar as medicações nesses pacientes, ou reavaliar de maneira mais próxima, iniciar uma dose menor e ir reavaliando com mais cuidado. Então essas seriam as contraindicações clássicas. Pacientes que têm disfunção renal ou disfunção hepática é importante, eu vou dar preferência pela donepezila, tá? Que é uma medicação que eu posso utilizar nesses casos. A galantamina, idealmente eu não vou utilizar em pacientes que tiver disfunção hepática ou renal severa. E a rivastigmina eu até posso usar com mais cautela, mas a donepezila seria mais segura nesses casos de disfunção hepática e renal, beleza? Mas a contraindicação mais clássica é essa questão da condução cardíaca mesmo, para todos os tipos, beleza? E aí, chegando na parte de efeitos colaterais, a causa clássica, o efeito colateral clássico dos anticolinesteráticos são os efeitos gastrointestinais, principalmente náusea e diarreia, tá? Isso é frequente, em torno de 5 a 15% dos pacientes, então uma quantidade grande dos pacientes vão ter náusea e diarreia. Eventualmente uma porcentagem um pouco melhor vai ter anorexia, então falta de vontade de comer, até causando muitas vezes perda de peso, que pode ser importante. Então isso são efeitos colaterais bastante comuns da medicação, que a gente tem que estar atento, monitorar. Eventualmente, quando eles não são muito intensos, eles costumam passar nos primeiros dias do uso, né? Então a gente já orienta os pacientes que isso pode acontecer, mas para insistir no uso da medicação por alguns dias, que isso pode melhorar. Às vezes esses sintomas são muito intensos e, sendo muito intensos, a gente precisa reavaliar, eventualmente até suspender a medicação ou ter outras estratégias que a gente pode tentar melhorar a tolerância gastrointestinal dos pacientes às medicações. Beleza? Então esses seriam os principais disparados efeitos colaterais dos anticolinesteráticos, são os efeitos gastrointestinais. Mas é claro que, como uma droga de sistema nervoso central que mexe em neurotransmissor, a gente pode ter muitos outros efeitos colaterais menos comuns. Assim como eu posso piorar a hipotensão e bradicardia, eu posso ter hipertensão, eu posso ter síncope em torno de 2 a 3% dos pacientes, tonturas, lipotímia, né? E, inclusive, em alguns casos, até piora dos sintomas neuropsiquiátricos, piora, né? Em vez de melhorar, ter uma piora desses sintomas, ter alucinações em 2 a 3% dos pacientes. Então, a gente pode ter efeitos colaterais, sim, em uma minoria dos pacientes, né? Uma quantidade bem menor dos pacientes, mas que podem ter efeitos colaterais que às vezes até piorem eles funcionalmente e façam com que a gente reavalie, né,
a indicação e o uso da medicação. Então, entrando naquela questão que a gente falou antes, ali no começo, né? Isso acontece com todas as medicações, tá? Eu vejo que às vezes quando a gente fala das medicações na doença de Alzheimer, o pessoal fica um pouco mais, porque eu usei e não deu certo, aí uma família fica, e daí comenta no Instagram que, eu tô com medo de usar esse remédio, porque muita gente vai lá e comenta e diz que não funcionou. Gente, isso é com qualquer medicação, é aquilo que eu falei do tamanho do desfecho. Não são todos os pacientes que se beneficiam de nenhuma medicação, né? Então, muitas vezes você está tomando o remédio, tem a indicação correta, mas assim, muitos pacientes não se beneficiam de muitas medicações. A questão é que quando eu falo do tratamento da doença de Alzheimer, como são medicações sintomáticas, dentro de um contexto extremamente delicado, né, de um paciente com déficit cognitivo, isso aflora um pouco esses desfechos, né, porque eles são muito visíveis, né, porque é uma melhora sintomática, então é muito visível se o paciente melhora, piora, o efeito colateral está ali, piora ou não, né. Então, às vezes, a pessoa se desespera. Mas a maioria dos pacientes acabam tolerando muito bem a medicação, tendo bons desfechos, né? Eu gosto de utilizar elas, tá? Sempre no quadro inicial. Tem alguns pacientes que respondem bem, sim, tem boas melhoras. A maioria acaba ficando numa média de uma resposta pobre, né? Uma melhora leve, não uma melhora significativa ou ausência de melhora. Por isso que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes o que significa essa medicação, porque se não adiantar a gente conseguir fazer a retirada depois, tá? Então, acho que essa questão é bem importante da gente pontuar, mas alguns pacientes sim respondem bem. Então, na minha opinião, é válida sempre a tentativa de fazer o uso dos anticolinestéricos nas síndromes demenciais. Beleza? Então, é bem importante sobre isso. Uma outra questão que eu tinha marcado aqui para pontuar com vocês é, por exemplo, vale a pena trocar um pelo outro, né? Trocar a donepezila pela galantamina, né? Então, a gente teria duas situações onde a gente poderia pensar em fazer isso. Primeiro, se o paciente teve efeito colateral e não tolerou a medicação. Nesse caso, eu acho que vale sim fazer a troca e tentar uma outra opção para ver se o paciente não tolera melhor, tá? Então, quando a gente não conseguiu utilizar ele nem na dose inicial, o paciente não tolerou, acho que vale a pena a troca por outro. Se o paciente usou 6 meses e não respondeu, aí eu não acho que vale a pena você desprescrever um e iniciar outro, porque a possibilidade de ter um efeito melhor com uma outra opção é quase nula, né? Porque a farmacologia, né, a farmacodinâmica do paciente, da molécula, elas são muito parecidas. Então, acho que não vejo o benefício de, caso o paciente não tenha respondido com uma, você desprescrever e começar outra. Mas em caso de desprescrição por efeitos colaterais, aí eu acho que vale a pena tentar a molécula diferente, que eventualmente o paciente tolera um pouco melhor. Beleza? Então, acho que sobre anticolinestéricos, de uma forma geral, é isso. Talvez tenha alguns detalhes aí que ficaram faltando. Se tem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, tá? Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram e no TikTok para mais conteúdos sobre as síndromes demenciais, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, tenham entendido um pouco melhor sobre essas medicações. E no futuro a gente vai fazer sobre memantina, sobre antidepressivo, sobre estabilizador do humor e sobre canabidiol. A gente vai fazer também vídeo aqui mais pra frente. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e até mais.